Uau! Estão me ouvindo bem? Muito alto, muito baixo? Mais ou menos? Ok. Talvez baixe um pouquinho só, talvez. Bom, eu só posso agradecer a estar aqui hoje ao convite da Catira, da Grão em Grão, trazendo, porque para mim é a primeira vez que eu vou dando uma palestra aqui em Campo Grande. E para quem me acompanha já sabe que eu adoro estar me comunicando com os colegas, com os profissionais. E esse ano são 20 anos de nutrição funcional. E me deixa muito feliz estar fazendo isso há tanto tempo, praticamente desde que eu tinha 5 anos de idade. E estar contribuindo com a vida profissional de tanta gente. E podendo estar trazendo informações relevantes para a prática clínica. E eu espero que ao final dessa noite, vocês, depois desses 3 temas diferentes, 3 palestras diferentes que a gente vai ter aqui ao longo dessas aproximadamente 2h30, tenham informações relevantes para aplicar na vida de vocês. Para que vocês possam engrandecer a vida pessoal de vocês em primeiro lugar. Porque a primeira coisa que a gente procura é a nossa saúde. E quando a gente conseguir transpirar isso, vai ser muito mais fácil passar isso para o nosso paciente. E vocês então depois vão conseguir levar isso aos clientes de vocês, aos pacientes de vocês e gerar essa transformação que a gente procura. O primeiro assunto que a gente vai conversar agora é em relação a emoções, estresse e insônia. Quem aqui tem pacientes estressados? Levanta a mão. Quem aqui tem pacientes com insônia? Levanta a mão. Ninguém quase. Quem aqui está mentindo? Levanta a mão. Quem aqui por si só experimenta algum tipo de insônia? Ok. Eu vou falar muito rapidamente, eu não vou explicar os diferentes tipos de insônia, mas a gente vai entrar nesse assunto também, já que aqui a gente tem um tema muito importante em termos de prática clínica. Então, emoções, estresse e insônia, impacto na saúde e como tratar. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto agora. O meu ponto de vista inicial sempre é a matriz da nutrição funcional. Porque a matriz é o que diferencia a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio. O raciocínio clínico, ele é fundamentado na compreensão da matriz. Então eu queria perguntar para vocês de novo, quem aqui já viu essa matriz antes? Levanta a mão. Então vamos inverter. Quem está vendo pela primeira vez? Levanta a mão. Tá faltando gente. Quem não está afim de levantar a mão, levanta a mão então. O pessoal tem um problema, a Catira não me disse, o pessoal não gosta de levantar a mão, né? Tem metade quase, quem tá com uma bursite no ombro, alguma coisa assim, aí pode ficar de pé quando eu perguntar, tá? Pode ser. Quem aqui já é pós-graduado em nutrição funcional? Ok? Então esse eu sei que já conhecem a teia. E quem aqui usa a teia ou a matriz no seu consultório? Ok, mais ou menos 10,6% pelos meus cálculos. A gente usa a matriz como forma de explicar para o paciente as causas dos problemas. Para o paciente entender que ele quer uma solução, que muitas vezes ele acha que a solução é uma dieta. E que ele, chegando ao final daquela consulta, ele tem que sair com uma dieta. E isso é péssimo para o nutricionista ou para quem trabalha com dietas. Porque a pior coisa que tu pode fazer com o teu paciente é entregar uma dieta no final da consulta. Em especial na primeira consulta. É a pior medida que pode ser feita. Só que o paciente precisa entender isso. E quando a gente entende a matriz e quando a gente explica para ele, eu vou tentar colocar isso aqui de novo porque tem um barulhinho de vento, né? Vocês não estão ouvindo? Um som assim que de vez em quando dá um puff, puff. Eu vou tentar ver se eu arrumo isso.
Quando a gente explica a matriz para o paciente, é muito mais fácil dele entender por que ele está saindo sem uma dieta. Porque eles têm aquela coisa assim, mas quando eu paguei uma consulta, eu tenho direito a uma dieta. Né? Eles têm essa visão. Alô, vamos ver aqui que vai melhorar agora. Então, quando ele entende os antecedentes, o que são os antecedentes? São os fatores que vieram antes. Então, a parte genética, a história de dietas que eu já fiz, a minha história familiar, a história de doenças, como foi na minha infância, o meu parto, a amamentação, as doenças que eu tive, os medicamentos que eu tomei. Os gatilhos são os eventos que iniciaram o problema atual, em especial, a queixa principal do meu paciente. E os gatilhos liberam os mediadores. Os mediadores são já substâncias de dentro do nosso corpo. Hormônios, neurotransmissores, citocinas, quimiocinas, eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, etc. Então o gatilho, ele é um evento muito importante. Quantos de vocês não ouviram essas histórias? Ah, depois que eu me separei, eu comecei a engordar. Ou depois que eu casei. Ou depois daquela viagem. Ou depois daquela infecção. Ou depois daquela internação. Depois daquela diarreia de uma semana. Ou depois daquela gripe muito forte. Ou depois. Então, muitas vezes são eventos marcantes. Às vezes são medicamentos que a pessoa tomou, ou uma cirurgia, ou uma exposição tóxica ambiental. E quando você identifica esse gatilho, fica mais fácil entender os mediadores. E entender que a célula respondeu àquele gatilho da forma que ela considerava melhor. E ela considerava correto liberar aqueles mediadores, e que aí desenvolve uma doença. E que a gente chama doença, mas para o corpo foi a melhor resposta para aquele gatilho. Esse conceito o paciente tem que entender. Porque ele trata a doença como um problema a ser eliminado e a ser suprimido. Mas a doença é a melhor resposta que o corpo teve para aquela informação que ele deu para o organismo. Se vocês entendem isso, vocês vão entender por que a solução não é um medicamento. E por que a solução está em pesquisar o gatilho, através de perguntas da anamnese, e investigar esses mediadores e perpetuadores, que essencialmente modificaram esses elementos todos aqui no meio. A assimilação, que é tudo que tem a ver com trato gastrointestinal e respiratório. Defesa e reparo, que é tudo que tem a ver com alergias, inflamação e autoimunidade. Energia, que tem tudo a ver com as nossas mitocôndrias, estresse oxidativo. Biotransformação e eliminação, que tem a ver com como nós lidamos com os poluentes e toxinas. Transporte, que tem a ver com toda a parte venosa, arterial e linfática. Comunicação, que tem a ver com todos os neurotransmissores e hormônios. E integridade estrutural, que tem a ver com a integridade de estrutura das nossas membranas, dos nossos músculos, ossos e articulações. E aos aspectos mentais, emocionais e espirituais. E aqui embaixo nós colocamos, para que a gente não se esqueça nunca, de perguntar e investigar como estão os fatores de estilo de vida. Como está o sono, como está a atividade física, a alimentação, o grau de estresse e os relacionamentos. E o relacionamento na família, o relacionamento pessoal com o cônjuge e o relacionamento no trabalho. Ok? Todos esses aspectos são relevantes. E aqui nós vamos falar hoje sobre estresse, sobre emoções e sobre sono. E como esses dois elementos, estresse, emoções e sono, repercutem na nossa saúde. Então eu listo aqui alguns fundamentos da saúde hormonal. Porque hoje existe uma epidemia de pessoas, homens e mulheres, com testosterona baixa,
com excesso de estradiol, com falta de progesterona. E as pessoas acham que a solução é repor a testosterona, repor a progesterona e assim por diante, ou o próprio cortisol. O que muitas vezes, depois de tanto tempo, é a única solução. Mas muitas vezes, quando a gente atua mais precocemente, tem muito mais coisas para serem feitas. E a gente tem que ter em mente esses elementos todos aqui, incluindo a questão estilo de vida. Aqui eu trouxe um slide sobre cada um desses 5 primeiros elementos. E no 6º, onde fala de sono e estresse, que eu vou me deter com mais tempo um pouco, ok? Então, quando a gente fala de hormônios, a gente tem que pensar em tudo isso aqui que está em preto. Em intestino, em inflamação, em alergias, em mitocôndrias, em toxinas, em nutrientes vários, na atividade física, no sono, no estresse e nas nossas emoções. Porque tudo isso influencia como os nossos hormônios funcionam. Então, a recuperação da saúde intestinal é fundamental. Fundamental. E por quê? Porque o intestino tem um eixo central na nossa saúde. O intestino, ele contém o microbioma, e o microbioma é um regulador do status inflamatório do ser humano. Então, se você alimenta bactérias erradas, você vai inflamar o seu organismo. Então, quando você escolhe o que você come, você está escolhendo as bactérias que você quer manter dentro do seu intestino. E com isso, tu está decidindo se tu vai ficar com um tônus inflamatório maior ou menor. E isso tem que ser dito para os pacientes. Porque eles não sabem que aquela inflamação crônica, que aquela proteína C reativa de 2, que aqueles leucócitos de 7.000, que aquele cobre de 140, que aquela relação neutrófilo-linfócito de 1.9 tem a ver com isso. Vocês estão entendendo? Então, quando tu pega essa sequência, fica muito fácil explicar para eles. E aí eles entendem porque eles não precisam sair com uma dieta. Porque eles têm que aprender a viver essencialmente. A gente também tem que pensar em promover a detoxificação. Eu fiquei muito feliz com a fala da Catira aqui no início, porque as pessoas ainda têm uma preocupação muito pequena com esses aspectos ambientais. Eu sempre falo das maquiagens biológicas, que a maioria das mulheres não faz a menor ideia da importância que isso tem. Então, por isso eu pergunto, vamos ver se alguém levanta a mão agora. Quem aqui usa maquiagens biológicas, levanta a mão. Vejam isso. Deixem a mão levantada, eu peço que todas olhem ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Em 150. Isso é absurdo. Isso é ridículo. Dentro de um público que se julga pensar em saúde. Agora vocês imaginam o que é na população aí fora. Obviamente que é muito menos do que 1 em 1.000, ou 1 em 10.000. E vocês estão colocando diretamente para dentro do organismo de vocês 1 tonelada de disruptores endócrinos. E essa exposição a baixas doses de disruptores endócrinos destrói o sistema endócrino. Isso é constante, vocês aplicam isso voluntariamente todos os dias. E vocês usam produtos de limpeza em casa com disruptores endócrinos. E vocês aplicam na pele, nas unhas, ftalatos, bisfenol, parabenos, disruptores endócrinos. E depois vocês têm problemas endócrinos e acham que o problema é falta de tomar hormônio. Ou vocês têm um câncer de mama, ou de ovário, ou um problema tireoidiano, ou a prolactina está alta, ou a libido está baixa, ou o bebê de vocês nasce com um probleminha. E vocês acham que é a chance, que é a vida, que as coisas acontecem.
Acontecem porque a gente toma atitudes ao longo da vida e faz escolhas. E uma delas é usar maquiagens. Ok? E por que isso é tão importante? Porque esses elementos, por exemplo, permetrina, atrazina, lindano, perfluoroalquilas, onde é que tem PFOA? Onde? Não. Alguns plásticos têm, mas onde é que é a maior fonte de perfluoroalquilas? Panelas antiaderentes. As pessoas usam panelas antiaderentes. Onde é que tem permetrinas? Os inseticidas. Quando vocês têm mosquito, vocês colocam na tomada, ou colocam em spray, ou colocavam, quem é mais velho, colocavam em pó na cabeça, quando tinha piolho. Lembram disso, né? Alguns lembram. MEHP, DHP, que são monoetilhexilftalatos, são ftalatos. Onde é que tem isso? Em esmalte, em cosméticos, em canos, em copos. Essa garrafa aqui, ó, tá cheia de ftalatos. Se eu botar aqui, e se eu tiver o hábito de todos os dias usar uma garrafa dessas, eu vou estar ingerindo um monte de ftalatos. E o que os ftalatos fazem? Diminuem testosterona, diminuem o tamanho dos testículos. Os homens com mais ftalatos no seu sangue têm testículos menores, têm menor produção de espermatozoides e menos testosterona. E o pior, eles mudam a saúde sexual dos seus filhos. Isso é transferido para os filhos. Essa programação é passada. E as mulheres também passam isso, da mesma forma. E os metais tóxicos, olha aqui quantos metais, também afetam. E como isso acontece? Vamos ver já daqui a um pouquinho mais. Eu vou unindo os temas. Temos que pensar na inflamação crônica. A inflamação crônica é um elemento chave de ser trabalhado nos nossos pacientes. Tem várias formas. Porque a inflamação crônica é um acelerador do envelhecimento biológico. Nós temos que cuidar das nossas mitocôndrias. Fundamental. Porque dentro das mitocôndrias que a nossa síntese hormonal começa a acontecer. Alguns aqui culpam as estatinas por diminuir o colesterol e assim destruir a síntese hormonal. Errado. O problema da estatina em alterar a síntese hormonal não é a falta de colesterol, é a toxicidade à mitocôndria. O problema não é o colesterol que diminuiu, faltou colesterol, não tem precursor. Porque o KM, não vou explicar os detalhes bioquímicos, mas o KM dessa enzima é muito baixo, então com muito pouca quantidade de colesterol funciona bem. Tá? O que eu quero mostrar aqui, que esse artigo mostra muito claramente, é que se a tua fosfolipase A2 é ativada cronicamente e ela libera ácido araquidônico, os derivados do ácido araquidônico vão ser metabolizados pela ciclooxigenase 2 e vão bloquear essas duas enzimas aqui, a STAR e a TSPO, que vão fazer o transporte do colesterol para dentro da mitocôndria. E é esse o elemento chave para iniciar a síntese dos hormônios esteroidais. Todos eles. Ou seja, se essas enzimas forem inibidas, o que acontece na inflamação, tu tem a síntese de hormônios esteroidais diminuída. Além disso, estresse oxidativo e falta de glutationa são outros dois importantes sinalizadores para também inibir essas enzimas, mais essas quinases, mais essa outra, a produção de AMP cíclico, etc. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui por causa do nosso tempo. E enfim, a síntese hormonal não vai acontecer. Então, muitos daqueles poluentes geram queda de testosterona e de outros hormônios, como a progesterona,
porque geram depressão da glutationa, e porque geram estresse oxidativo, e porque geram inflamação. Então isso tem que estar muito claro, porque se eu não vou me preocupar em dizer para o meu paciente que eu preciso medir os níveis de metais tóxicos dele. Porque senão eu vou achar que se a testosterona está baixa eu tenho que tomar tríbulos e zinco, sem sequer ter medido o zinco, sem sequer ter medido os níveis dos metais tóxicos. E aí se eu medir só o zinco e o zinco está baixo, eu fiz a reposição e o paciente não melhorou, eu acho que tem outro problema. Só que se ele está cheio de cádmio, aquele zinco não funciona, que o cádmio é o antagonista do zinco. Vocês começam a entender como as coisas dão a volta? Então, por isso quando eu pego a matriz, eu nunca perco nada. Porque tem um eixo ali que me diz, uma ponta que me diz ali que é biotransformação e eliminação. E ali dentro eu estou pensando em todos os poluentes, em todos os metais tóxicos. Então eu não vou me esquecer disso, porque eu tenho que trabalhar com aquilo ali. Agora, quando eu pego o meu paciente e começo a fazer dietas para ele, eu estou ferrado. Porque quando ele volta na segunda consulta, ele vai querer... Ele vai falar sobre a dieta e sobre o que tem que mudar naquela dieta. E a gente vai esquecer o que tem que tratar a causa. Vocês já se sentiram assim? Como convencer o paciente disso? Essa é a coisa mais fácil. Quando ela perguntou como convencer o paciente disso. Eu tenho em cima da minha mesa a matriz, aquela, e mais uma pilha assim de folhas. Todas do IBNF, do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, e mais alguns recortes de jornal e coisas assim que eu guardo, plastificados. Então, quando o paciente, depois que eu explorei a queixa clínica dele principal, e eu vi o questionário de rastreamento metabólico dele, correlacionei os sinais e sintomas com a alimentação, ou conforme a gravidade, às vezes nem dá tempo de perguntar se quer o que a pessoa come, conforme a gravidade do caso. Tem aqueles pacientes que chegam que já foram em 10 médicos nutricionistas, ou 15, 20, já fizeram todos os tratamentos e trouxeram uma pasta de exames. E aí vai ficar 1h30 e não vai nem perguntar o que a pessoa come. Mas aí tu vai explicar a origem do problema. E é aí que ele entende que ele está sendo cuidado de uma forma diferente, não como pelos outros 15. E quando ele entende isso, ele nem está preocupado com dieta. Ele percebe que ele foi compreendido pela primeira vez e que alguém está fazendo uma coisa diferente. E se mesmo assim ele não compreender, a melhor coisa que pode acontecer é ele não voltar mais. E isso vai ser uma libertação para vocês. Porque vocês vão filtrar esses pacientes que correm atrás de dieta. Isso vai ser maravilhoso. Porque eles estão perdendo o tempo deles e vocês o de vocês. Eles podem ir na banca e comprar uma boa forma por sei lá quantos reais. E economizar um dinheiro brutal. E economizar a santa paciência de vocês. E deixar e permitir que vocês pratiquem nutrição de verdade. Ok? Isso no início dói. Mas depois é tão bom, é tão libertador. Quando tu vê que aquela pessoa realmente não estava preparada para aquilo naquele momento. E do contrário, tu vai achar tantas e tantas pessoas que estão preparadas. E que vão dizer, finalmente eu encontrei uma coisa que faz sentido. Ok? Bom, outro aspecto que eu considero fundamental na saúde de uma forma geral e também na saúde hormonal é que temos que ter um enriquecimento dietético, micronutricional e polifenólico. Ou seja, a gente tem que ter alimento de verdade. Comida. A gente tem que ter uma dieta rica em micronutrientes e polifenóis. Podemos usar suplementos ricos em polifenóis, podemos usar suplementos de vitaminas, de minerais, sim, mas comida, mais alimentos e menos produtos alimentares. Isso é fundamental. Grande promoção do consumo de alimentos crus e promoção do uso de alimentos orgânicos. Isso tem que estar presente no dia a dia de todos. Eu procuro, depois que eu perguntei, que eu fiz um inquérito recordatório de 24 horas usuais do meu paciente, eu pego uma caneta verde e circulo o que ele comeu de coisas cruas e mostro para ele.
Eu pego uma caneta vermelha e circulo tudo que ele não deveria estar comendo e mostro para ele. Eu não preciso dizer mais nada sobre a dieta dele. Isso pode ser aos 45 minutos do segundo tempo. Ele vai embora para casa pensar naquilo ali. Tem que impactar as pessoas emocionalmente, para se darem conta da merda que elas fazem. Não tem outra palavra para substituir essa, desculpem, tá? As pessoas têm que estar presentes para isso. Isso é muito importante. Sexto elemento, adequação do estilo de vida. Luz, sono, controle do estresse, harmonização das emoções e atividade física. Isso que nós vimos até aqui agora, eu levei 20 anos para aprender. Essa coisa ridícula. Mas se a gente for medir aqui, não deve ter 5 que conseguem seguir isso tudo. E por isso, não vão alcançar a saúde máxima. Não vão alcançar a longevidade máxima com expectativa de saúde máxima. E eu digo isso porque é isso que me importa. A mim, pessoalmente, egoisticamente falando. Não com o meu paciente. Eu comecei a estudar isso por minha causa. Porque eu vi o meu avô com diabetes e com insuficiência renal e o outro avô com diabetes e com Alzheimer. E eu não queria ficar daquele jeito. Eu pensei, o que eu posso fazer? Será que eu hoje, com 22 anos, com 23 anos, eu estou fazendo o que é certo ou o que eu acho que é certo? E como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que se essa dieta que eu acho que é a certa para o meu corpo? Porque uma coisa é a minha opinião. Agora, a opinião que me interessa é a opinião das minhas células. Percebem a diferença? O professor me disse que essa dieta é a melhor dieta. Que tem que ter 50% a 60% de carboidratos, com 20% a 30% de gorduras, com 10% a 15% de proteína. Isso eu aprendi na faculdade no século passado. Espero que não seja assim ainda. Vocês que se formaram há menos tempo devem estar mais atualizadas que eu nesses assuntos. Mas, enfim, o que eu trouxe para minha reflexão é, ok, o professor disse isso, o meu corpo concorda com isso? E aí eu comecei a estudar os biomarcadores de longevidade. E eu comecei a estudar como que eram os exames dos centenários. E como que eram os exames dos centenários 10, 20, 30, 40 anos antes deles se tornarem centenários. Então tu pegar um exame de um cara aos 60, desse cara que chegou aos 100, e como ele era. Tem alguém aqui que é um aluno do meu curso de interpretação de exames laboratoriais? Parabéns, vocês vão aprender isso. Ou já aprenderam. Porque essa é a ideia. Nós vamos falar sobre isso agora. Porque eu começo como luz. Luz é o elemento mais negligenciado em termos de saúde. Ok? Luminosidade é grátis. Ou não, a gente paga pela luz, tá ligada à noite, né? E ainda se dá mal por causa disso. A luz é o mais importante resetador do ritmo circadiano. A luz entra pelo olho e ativa e regula o nosso pacemaker central no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que se comunica com vários outros relógios biológicos periféricos. Tem outros já além desses aqui identificados. Praticamente todas as células têm relógio e sabem a hora que é. Isso é incrível. Para mim, pelo menos, eu acho incrível. Sou apaixonado por ciência e por biologia. Eu acho incrível que o nosso corpo saiba que horas são. E a hora do dia, pela luminosidade. E as pessoas hoje estão expostas a muito pouca luminosidade durante o dia e muita luminosidade à noite.
Então, a luz do ambiente externo, no dia mais nublado, ela é até no mínimo 10.000 vezes mais forte que de um ambiente interno. 10.000 vezes. E à noite, ela é forte comparativamente ao que seria a escuridão da noite. Ou seja, teria que ser assim, e ela começa a ficar assim. Oscilação. Muita luz de dia, muito escuro de noite. A gente vai falar sobre oscilação e ritmo mais vezes ao longo dessa noite, ok? Então, desligue o celular e olhem para o céu. Primeira coisa para quem quer ter saúde emocional e hormonal é olhar para o céu, é estar ao ar livre. E isso informa para o seu organismo que agora é dia, e que o dia amanheceu, e que agora você vai começar a produção dos seus hormônios do dia, e não os da noite. E isso muda. Para aquele paciente que se queixa de cansaço, de não ter energia, de não ter disposição, que acorda de manhã e não acorda enquanto não tomar um café, que demora até pegar no tranco, você tem que fazer isso. Porque o que muitas pessoas fazem é isso. Elas acordam de manhã e vão sair para o trabalho, pegam o seu carro, o seu ônibus, o seu metrô, não importa, e colocam o seu óculos de sol. Mesmo estando chovendo. Olha que foto ridícula. Dá para fazer o jogo dos 7 erros com essa foto. Mas está chovendo e a mulher está de óculos de sol bem escuro. E isso é um dano horroroso à saúde. Vamos lá, vamos fazer aquela confissão agora. Quem aqui até hoje de manhã colocou o óculos de sol para sair de casa? Aí só tem uma falando a verdade, 2, 3, 4, isso aí, 5. Sim, mesmo assim colocaram óculos. É aí que eu me refiro, estava chovendo. E mesmo assim colocaram. Porque é um reflexo automatizado. Óculos de sol é que nem filtro solar. Só precisa passar na hora de maior intensidade da radiação. Se você está pensando em prevenção de cataratas, por exemplo, o óculos é interessante para isso, é um filtro solar para o olho. Mas se você não permitir que essa informação entre, luz é informação chegando no seu organismo e na sua pele. Luz na pele é informação para o corpo. A gente produz serotonina na pele, foi descoberto. Com exposição à luz solar, sem sol não. Produz endorfinas com o sol. Então, óbvio, o sol é antidepressivo, o sol melhora o humor. Por que a gente dá 5 HTP para quem está ansioso ou com compulsão e não manda tomar banho de sol? E não manda olhar para o céu? É muito mais barato e talvez seja o que essa pessoa precisa. Ok? Eu espero que vocês anotem algumas coisas, senão vocês vão esquecer. Ou gravem, né? Pela manhã, uma menor melatonina salivar foi associada a melhor performance cognitiva. Menos melatonina de manhã, o seu cérebro funciona melhor. Então, aquelas pessoas que saem com óculos de sol de manhã, a melatonina fica mais alta. E aí a performance cognitiva é pior. Então, isso tem que ser feito no trabalho. O patrão tem que se preocupar com isso, não é o funcionário. Então, só vai começar a trabalhar depois de ficar 5 minutos olhando para o céu, sem óculos. Entendeu? Isso nas empresas vai ser feito no futuro. Não sei quando, daqui a 10 anos, 5, 30, no Brasil daqui a 50, na Noruega daqui a 1 ano, deve fazer talvez já faça. Essa é uma questão de percepção. Eu estava lendo ontem sobre esse assunto luz e que na Alemanha já tem uma normatização dos edifícios, da quantidade de luz que tem que entrar nos edifícios, luz natural, que tem que entrar nos edifícios, tá? Não tem normatização da União Europeia, nem da OMS, mas na Alemanha já tem uma normatização sobre isso. E eles estão vendo o grande problema, que é os edifícios muito altos gerando sombra nas cidades. Enfim, não vou entrar nesse assunto, tem muita coisa ainda aqui pela frente.
Então a gente quer muita luz pela manhã para poder subir a nossa serotonina e poder cair a nossa melatonina. E aí a gente fica ótimo. E aí a gente tem energia e tem disposição. E aí a gente não tem vontade de comer doce final da tarde lá pelas 4 horas. Agora, por quê? Porque a gente ainda tem uma serotonina suficiente. Agora, se eu tenho vontade de comer doce às 8 da noite, ou às 9, é porque essa serotonina caiu demais. Fixem comigo. Se essa serotonina... Imaginem uma linha hipotética que abaixo dela você vai liberar compulsão por açúcar ou por carboidrato. Imaginem que essa linha é aqui, tá? Bem aqui no platô, no basal da serotonina. Se a sua serotonina só subir até aqui, o que vai acontecer? Vai chegar às 4 da tarde, você vai estar nessa linha. Agora, se ela subir até aqui, você vai dormir tranquila, não vai ter nunca. Você vai estar dormindo no meio da madrugada. Talvez acorde se você tiver hipoglicemia. Mas normalmente não vai acontecer isso, você não vai ter essa compulsão. Ou seja, o pico de serotonina matinal é fundamental. E para isso precisa de luz. Mas não só luz, tem que comer triptofano pela manhã para poder ter serotonina. E esse estudo analisou exatamente isso. E aqui eu trouxe para vocês umas fontes de triptofano. Que são alimentos que a gente pode usar no nosso desjejum para aumentar a ingestão de triptofano e favorecer a síntese de serotonina. Porque isso faz a diferença. Outro aspecto matinal importante é o café. O café ele é um estimulante da adrenal. E muitas pessoas, quando param de tomar café, não acordam. Alguém tem essa sensação? Se não tomar o café não acordou? Pode levantar a mão, por favor. Existe um condicionamento pavloviano, em que você usa muito café na hora de função máxima da glândula. E quando você tira o café, ela passa a não funcionar tão adequadamente, com um pulso tão intenso de cortisol como seria esperado. E aí o que você vai ter? Se eu não tomar café, eu não acordo. E aí você tem dor de cabeça ainda por cima, em alguns casos. Então você tem que se dar conta que você está tomando café na hora errada. Quer tomar café, toma depois, mais tarde, mas não toma nesse horário. Tomar café, toma depois do almoço, então, à tarde. Cuida para não ter insônia à noite, só se você for um metabolizador lento de cafeína. Se você tiver um polimorfismo de citocromo 1A2 lento, você demora muito mais horas, 10 horas até para metabolizar essa cafeína. E aí você vai ter insônia ou o sono vai ficar superficial à noite. Então cuidado. Então esse foi um tratamento com estilo de vida para melhora da qualidade do sono e da melatonina. Como que eles fizeram? Estilo de vida. Vejam, café da manhã rico em triptofano e exposição à luz. Luz fria. Luz cheia de coloração azul, bem branca, tipo luz de vitrine de loja. Luz de cozinha. Sabe aquela luz de cozinha, assim, bem branca? E aí eles mostraram que isso melhorou o sono e a melatonina salivar. Então o estudo foi praticamente com 94 jovens, está aqui os dados. Um grupo sem intervenção, o outro com desjejum rico em proteínas e B6, com triptofano, e só após o desjejum. E o outro grupo, igual ao grupo 2, tinha ainda uma luz de baixa temperatura, tinha uma luz quente que se chama. Ok? À noite eles deram para esses estudantes essa lâmpada amarelada, para eles colocarem no quarto deles. Trocar a lâmpada fluorescente branca por uma luz mais amarelada. Ok? E aí o resumo, porque aqui a gente está no resumo, o que aconteceu? Comer mais triptofano e B6 no desjejum, se expor ao sol da manhã e usar a luz amarelada à noite, aumentou a melatonina,
acelerou o início do sono e melhorou a qualidade do sono. Então, muitas pessoas se preocupam, eu vou dar melatonina para o meu paciente, mas não se preocupam em fazer a pessoa produzir melatonina. E a gente pode fazer isso com estilo de vida, com orientações simples, alimentares e de estilo de vida, o que inclui a luz que essa pessoa precisa se expor pela manhã e não deve se expor pela noite. Entenderam isso? Então, o desjejum ele deveria ser de uma forma ótima, feito de 12 a 13 horas após o jantar. Tem estudos, eu revisei há pouco no meu Instagram, falei sobre isso em umas lives que eu fiz, que inclusive o controle glicêmico e insulinêmico, a hemoglobina glicada melhoram em quem faz 13 horas ou mais de jejum, ou seja, de intervalo do jantar ao café da manhã, como um hábito de vida, ok? E até a incidência de câncer pode diminuir. Tem alguns estudos, um primeiro estudo mostrando isso. Então a gente tem que ter gorduras boas, carboidratos lentos, muitos polifenóis e proteínas ricas em triptofano. Vocês conseguem imaginar um desjejum assim? Conseguem enxergar algumas opções de alimentos? Gorduras boas, tá, pensei, abacate, sementes, castanhas. Proteínas ricas em triptofano, ovos, batata, tem triptofano, grão de bico. Eu sou apaixonado por grão de bico porque já vem com B6 e com magnésio junto. Polifenóis, eu posso ter frutas, eu posso ter cacau, eu posso ter N frutas diferentes. Verduras, inclusive. Outro aspecto importante em relação à insônia, uso de telas à noite. Elas afetam negativamente o sono e o ritmo circadiano. Seja um telefone celular, seja um tablet, um computador ou uma televisão. Quem aqui sabe e utiliza, quem aqui utiliza, primeira pergunta, o modo noturno do seu celular? Olha aí, só 33,4%. Percentual baixo. Esse estudo mostrou isso. E esse outro estudo mostrou outra coisa. Foi sobre o impacto das luzes fracas durante a noite no sono de mulheres e de homens. Eles analisaram o impacto daquelas luzes que ficam ligadas no quarto. A luz do, sei lá, se o ar-condicionado ligado tem uma luz, o aparelho da televisão tem uma luz, o aparelho da televisão a cabo tem outra luz, o modem tem outra luz. E o quarto parece uma árvore de Natal. Está tudo piscando. Vermelho, laranja, amarelo, verde, tem todas as cores. Essas luzes foram analisadas. E o que eles descobriram é que faz diferença. Faz diferença também. Todas essas piscas da vida de vocês. E os autores ainda concluem que deveríamos evitar ou proibir a exposição a luzes durante o sono, pelo bem da nossa saúde e da qualidade do nosso sono. E no que isso influencia? Influencia que a falta de sono inflama. E que se a gente está inflamado, a gente dorme mal e dorme menos. Então existe um ciclo vicioso. Numa noite que eu durmo menos, na noite seguinte eu estou mais inflamado e tendo a dormir menos de novo. Se a minha alimentação é inflamatória, piora o meu sono também. Se eu uso álcool à noite, deprime a minha melatonina e me inflama. E as pessoas usam álcool para dormir, porque relaxam, porque estão ansiosas. E elas dormem, só que o sono não é tão profundo. E não tem melatonina e não é regenerador. Ok? O que é o menos pior? Não sei. Ficar acordado ou dormir com álcool? Não sei, os dois são problemáticos. Nenhum solucionou. Se a pessoa está solucionando a ansiedade com um vinho ou com um álcool, isso é um problema. Ok? Estão acompanhando a linha? Ótimo. Por isso que a exposição à luz artificial à noite
é um estressor para o nosso organismo. É estresse. O estresse não são só os meus pensamentos e as minhas emoções. O estresse é luz. O estresse é a radiação eletromagnética do telefone celular. O estresse são parasitas intestinais, é desbiose crônica, é a dieta inflamatória, é a falta de nutrientes, é o estresse oxidativo. É o não ter relações bem resolvidas, relacionamentos mal resolvidos, é não estar satisfeito no meu trabalho, e é tudo isso somado e misturado e multiplicado dentro da cabeça das pessoas. E isso chama-se cronodisrupção. E isso está associado a mais câncer, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e desordens psicológicas. Ou seja, a gente está se expondo cronicamente a um estressor que vai gerar doenças. E quanto mais eu fizer isso, pior. Por isso, quem me acompanha há mais tempo, já viu os meus destaques do meu Instagram, eu tenho alguns aí que eu falo sobre luz à noite. Vocês viram que o meu apartamento tem luz vermelha à noite. Luz laranja pode ser usada, ou luz vermelha. E é muito engraçado que os vizinhos do meu prédio, a minha, já imagino, né? A minha sala, assim, eu tenho o pessoal que sai da garagem, eu estou no 14º andar, mas o pessoal que sai da garagem enxerga todo o prédio, assim. E aí eu sempre saio da garagem, olho o prédio e o meu apartamento é todo vermelho. E o pessoal, Gabriel, alto clima lá no teu AP, hein, show de bola, hein, não sei o quê. Começa assim, né? Isso é saúde. Isso é saúde, é fundamental. E eu olho alguns apartamentos, gente, tem apartamentos com luz azul de noite. Eu tenho certeza que foi algum metido a cronoterapeuta, que faz cronoterapia, não, é cromoterapia, que diz que luz azul relaxa, é bom para a pessoa dormir melhor. Sempre tem. Existem algumas pessoas que não são tão sensíveis à inibição que a luz azul causa sobre a melatonina. Mas isso é menos frequente. Na verdade, ela só tem uma redução menor da melatonina. Todos são sensíveis, uns mais, outros menos. Então vamos lá. Exercício em condições iluminadas auxilia na re-regulação do ciclo sono-vigília e do ritmo circadiano após o jet lag. Então, quando a gente sofre um jet lag ou faz uma viagem, fazer exercício ao ar livre é muito importante. Isso só mostra a importância que o exercício físico tem ao ar livre. Então, ter a oportunidade de se exercitar pela manhã ao ar livre é muito bom. Quem tiver essa oportunidade, pratique isso. É melhor do que à noite, sim. É melhor do que de manhã no escuro também. Ok? É mais fisiológico, mais benéfico para a sua saúde. Já passaram 45 minutos? Agora que me avisa. Tá bom. Sacaneou. Não, você não me mostrou, não. O telefone não estava levantado, gente, não. Eu estou aqui no ritmo esperando passar 15 minutos, 15, aqui não chega 15, eu vou até falar um pouco mais porque não chega. Olha, acabou de sacanear com a minha palestra inteira agora. Até tenho que tomar uma água aqui, vou ver o que eu vou fazer agora. Agora só faltam 15. E agora eu vou falar sobre sono, então. Então não esqueçam que luz é fundamental, ok? Luz é fundamental. Tem que ser trabalhado intensamente com os pacientes. Luz forte de dia e escuridão de noite. Tem fresta na janela, então pode usar tapa-olho, tem barulho, tapa-ouvido. Porque sempre tem aqueles que não tem como solucionar. Não tem solução. Então põe um tapa-olho e tapa-ouvido. Não, trocar a cortina não dá, a persiana é antiga, está cheia de fresta, não sei o que. Ela sempre tem desculpa. Os aparelhos não vou desligar porque o marido não quer, porque a mulher não quer, porque alguém não quer, porque o papa disse não sei o que. Sempre tem desculpa. Na pior, venda a pessoa. Tá? E de manhã, se puder sair na luz, isso é fantástico, isso é poderoso demais.
Isso trata a obesidade, isso trata a compulsão alimentar, isso trata a falta de energia. Isso é tratamento para câncer e prevenção. Vamos falar sobre sono então, já que a gente já falou de luz à noite, se a gente ficar na luz clara à noite, a gente perde o sono, já falei sobre isso. O que mais sobre o sono? A privação de sono detona a nossa produção hormonal. Na primeira noite, e uma única noite de privação de sono de 5 horas, já tem alteração hormonal. E em 5 noites consecutivas a sua testosterona caiu 10 a 15%. E eu estou falando de produção total, não é nem da produção livre, que é muito mais afetada. Mas isso é regra para Todas as pessoas. Exceto aquelas no qual isso não acontece. Eu não conheço um estudo que foi feito com todas as pessoas, tá? Eu conheço estudos que foram feitos com algumas pessoas. E para aquelas pessoas isso funcionou, mas talvez tu diga que para ti não tem problema nenhum. Tu dorme só 3 horas por noite, tu tá super bem. Super bem até ter um problema. Mas tá tudo bem, tu tem a tua opção. Eu nunca me esqueço de um professor lá em Portugal, a primeira vez que eu fui dar aula. E o professor, era um professor, não vou dizer o nome dele, mas ele, era um cara, organizava o curso, era um super expert em tudo. E ele, eu ficava apavorado, o cara dominava todos os assuntos. E o cara sabia de tudo, e parecia um gênio. E ele dizia que um dos segredos dele é que ele não precisava dormir quase, ele só dormia 3 a 4 horas por noite. E, espetacular, eu queria ser assim também, eu preciso de 9 horas, 8 horas fácil para ficar bem. Eu sobrevivo com 7 horas e meia. Mas com 8 horas a 9 eu fico excelente. Aí, tudo bem, professor? Uma sumidade, né? Aí eu tava lá, eu fui dar o curso, né? E aí, eu dando o curso, eu olho no canto da sala, professor aqui, ó. E eu, tá estranho, né? Era manhã e ele já tava dormindo. E aí foi-se, todos os dias. Era manhã e tarde, ele dormia o curso inteiro. Ou seja, o cara diz que não precisa dormir, mas dorme o dia inteiro. Quer dizer, ele está com falta de sono, ele está em carência de sono constante. Então as pessoas muitas vezes acham que não precisam dormir muito, mas elas tomam café, chimarrão, tererê, sei lá o que, para ficar acordadas o dia inteiro. Chá verde, chá preto, refrigerante, energético. E aí não parece que elas têm sono, né? Enfim. O sono melhora a memória, regula o metabolismo e diminui a fadiga mental. Isso exige um mínimo de 7 horas por noite. Não existem pessoas que precisam de menos 7 horas por noite. Existem pessoas que dormem menos de 7 horas por noite e que ficam doentes. E tá tudo bem, é a escolha delas. Elas têm que só saber disso. Ou não, se não quer saber também não precisa. Mas o nosso trabalho como profissional para os nossos pacientes que nos procuram é avisá-los. Por que quem faz plantão ganha salário extra? É porque são bonzinhos? Não, é insalubridade, é porque vai ficar doente. Ponto. Agora, se você faz plantão grátis e vai dormir todo dia 1 da manhã, ou à meia-noite, ou às 2 vendo Netflix, ninguém está pagando para você ficar doente. Veja bem o que você está fazendo com a sua saúde. Sim. E esse sono no dia, nesse caso? Esse sono no dia não funciona que nem o sono da noite. Por isso que elas ganham mais. Se ganhassem, não precisava pagar mais. Pagava só pelo incômodo. E a maioria não faz plantão constante, então não tem adaptação do ritmo circadiano. Se tu faz todos os dias uma coisa igual, é mais fácil teu corpo te adaptar. Agora, tu faz plantão 24 horas e folga 48 horas, tu nunca te adapta. E aí está sempre em estresse. Vamos lá. Então, durante o sono, o cérebro se reorganiza e se recarrega. E remove subprodutos tóxicos acumulados durante o dia. O sono é quase um milagre. Eu não sei, eu começo a estudar, eu acho um milagre. O cara se detona todo durante o dia, vai lá, faz um monte de coisa, está acabado. Acorda, pum, novo. Aí detona o dia inteiro, vai lá, faz um monte de exercício. Eu penso nas viagens, eu caminho o dia inteiro, 15, 20 quilômetros no dia, faz um monte de coisa. Chega lá de noite, tá acabado o humor, tá, acorda de novo, pum, tá novo.
Cara, um milagre. A gente não se dá conta do milagre que é isso, quase. Só se dá conta quando está com insônia. Aí tu valoriza o sono. A pessoa que tem insônia já se deu conta que o milagre não acontece mais. Ou a pessoa que não tem melatonina. Que dorme, às vezes 7, 8, 9, 10 horas e continua cansada. Não regenera. Aí sim. Então o sistema linfático faz com que dormir limpe o nosso cérebro e mantenha ele funcionando normalmente. Sistema linfático é o nome desse sistema. Tá? E a melatonina é o grande regente desse sistema. E ela é diferente, faltou um N aqui, dos demais hormônios, tem uma atividade antioxidante e é ingerida pela alimentação. Por isso que muitos não consideram a melatonina um hormônio. Porque a gente come ela e ela é ingerida em ação. Ela é absorvida, intacta e funciona. E por isso alguns dizem que ela é uma vitamina. E ela é produzida em N locais do nosso organismo. Não vou ler para vocês. E inclusive tem uma ação muito importante na homeostasia mitocondrial. E por isso a gente tem sempre energia renovada enquanto nós dormimos bem. Ok? Então a melatonina aumenta a síntese de ATP, trabalha dentro da mitocôndria, protegendo a mitocôndria do estresse oxidativo, do desacoplamento mitocondrial, harmoniza a fosforilação oxidativa, harmoniza o equilibra o metabolismo do cálcio, muito importante com esse objetivo a melatonina. E seja tanto a melatonina que veio de fora da pineal ou aquela que foi sintetizada dentro da própria célula. Ambas têm essa ação de, inclusive, estimular enzimas antioxidantes e o reparo do DNA. Então a melatonina é extremamente importante no nosso sistema de detoxificação, sistema antioxidante também. Vamos entender um pouco o impacto do estresse e a correlação de todos esses elementos que eu tenho falado até agora. A alteração de ritmo circadiano e estresse. Veja que os dois elementos estão juntos. Atuam lá no nosso núcleo supraquiasmático. E vão desencadear a liberação do ACTH pela nossa hipófise e atuar na nossa adrenal, produzindo glicocorticoides. E olha o que a gente tem como consequência tudo aquilo que nós experimentamos. Alterações cognitivas, depressão e ansiedade, problemas reprodutivos. A gente esquece, as pessoas esquecem, as mulheres e os homens esquecem, que ter hormônios bons serve biologicamente para se reproduzir. As pessoas pensam, eu preciso ter testosterona, eu estou sem libido, não tenho desejo sexual, porque a minha testosterona está baixa, então eu preciso tomar testosterona ou aumentar a testosterona. Correto? Só que o teu desejo sexual, o desejo de fazer sexo, tem um objetivo biológico de reprodução. E se você não tem desejo de fazer sexo, é porque você não está apto a se reproduzir. É porque o seu corpo considera que você não está na hora de se reproduzir. Que a sua vida não é uma vida de alguém que possa colocar um outro ser nesse planeta. Faz sentido para vocês isso? Então quando vocês recebem, eu percebo que muitas de vocês aqui possam ter esse problema na vida de vocês. Porque isso toca pessoalmente muitas de vocês. Que procuram engravidar e não conseguem, ou que perdem os bebês. Porque vocês sinalizam para o corpo de vocês que esse mundo é um problema, que essa vida é um problema, que essa relação é um problema, que esse trabalho é um problema. E o seu corpo entende isso claramente e não permite que vocês se reproduzam. Porque esse mundo que vocês informam para as suas células
Não é legal de ter mais uma pessoa vivendo. Ou seja, vocês não têm nenhum problema de reprodução. O seu corpo está fazendo exatamente aquilo que vocês estão mandando. Eu não tenho um problema e a minha testosterona está baixa. Eu não tenho uma doença e me falta progesterona para levar a gestação adiante. Eu não tenho uma doença que me gera dominância estrogênica. O meu corpo está fazendo o que eu estou mandando com o conjunto de informações que eu falo para ele. Como que eu falo para ele? Eu ponho óculos de sol de manhã, eu não faço exercício, eu ligo luz à noite, eu como alimentos errados, eu tenho pensamentos de desarmonia, de insuficiências, de medo. Eu ligo o rádio numa estação que me mostra todas as pessoas que estão sendo assassinadas e todas as coisas que estão roubando. Eu me contagio com as notícias todas boas do nosso dia a dia. Eu mantenho o meu corpo todo intoxicado, eu uso maquiagens. Eu não como alimentos ricos em polifenóis, eu como alimentos refinados. Eu tomo água em garrafa plástica, eu tomo café com açúcar quando eu acordo. Eu como gordura hidrogenada, eu tenho excesso de peso. Eu faço exercício demais, eu faço exercício de menos. Eu não sei o que vocês fazem, mas o corpo de vocês não gosta do que vocês fazem, se vocês têm esse tipo de problema. Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Cada organismo vai fazer uma leitura desse conjunto de informações. E uma mulher vai engordar e vai engravidar. A outra vai ficar magra, mas não vai engravidar. Cada corpo faz uma leitura e cada um tem um ponto fraco, tem uma fragilidade. É ali que vai atacar primeiro. E alguns vai atacar em todas. E a pressão vai subir, vai ter excesso de peso, vai ser infértil, e vai ter acne, ovário policístico, o cabelo cai e tudo junto. E para outras só alguns, então tudo bem. No momento que isso estiver claro para o paciente, vocês não precisam entregar uma dieta. A primeira consulta é isso. É entrar na mente do seu paciente. É explicar os porquês da vida. Ele entender que você é um mentor dele. Estão pegando isso? Isso é o mais importante. Eu não estou nem preocupado com o tempo mais. Olha esse estudo com militares, 5 dias, exercícios físicos pesados, privação de alimentos e sono. Cortisol foi lá em cima, o desempenho foi lá embaixo. No início, o cortisol estava em 540, final 860. A testosterona caiu a 1/4, 1/5 do início. A livre caiu a 20% do início. O estradiol, mais ou menos igual, aumentou inclusive. DEA caiu, progesterona aumentou. E são homens. Eles ficaram feminilizados. Jovens de 18 anos. Isso é o estresse. O ritmo circadiano foi extinto. Mesmo após 5 dias de descanso, os ritmos não tinham sido restaurados. O estresse acaba com o seu sistema hormonal. E aqui estão os dados desse estudo. E eles fizeram 2 vezes o estudo no calor a 25 graus, 26 graus, temperatura que vocês passam o ano aqui. Mais ou menos isso, né? Isso num dia ameno. Ou num dia frio a 15 graus. E olha o que aconteceu ao longo dos 5 dias. No calor, os hormônios estão aqui, os que é um resumo, foram caindo e não melhoraram. No frio, eles caem e melhoram. Isso eu trouxe só esses gráficos, mas é tudo igual para todos os hormônios, fica muito parecido. Tá? Por que eu trouxe isso, gente? Porque o frio é menos estressante que o calor. Ok? Temperaturas como a de hoje, 17 graus, 16 graus, são ótimas para atividade física e são ótimas para produção de uma forma geral. A gente com mais temperatura estressa o nosso organismo. No nível hormonal direto, masculino, testicular,
A temperatura ótima para síntese de DNA no testículo é 31 graus e a síntese de RNA 34, no máximo 37. Isso é sempre abaixo da temperatura corporal. Por isso que os testículos ficam fora do corpo, para se esfriar. Então, será que se o paciente de vocês, homem, não vem no consultório com problemas hormonais, vocês não podem recomendar para ele, olha só que recomendação interessante, resfriar os testículos? Isso é terapêutico, gente. E existem terapias orientais de medicina ayurvédica que recomendam banho de água fria nos órgãos genitais para tratar impotência e problemas hormonais. Olha que interessante. Se funciona ou não, eu não sei, mas por via das dúvidas eu estou fazendo já preventivamente. Além disso, a temperatura fria, nós sabemos que pode matar por hipotermia, mas pode curar também. Então, isso que foi um estudo de revisão publicado agora em 2017, sobre como o frio pode otimizar algumas coisas na saúde. E uma delas pode ter aveia, que isso é uma hipótese, sobre melhora, inclusive, da depressão, que poderia ser auxiliada por banhos de água fria. Ok? Então aqui tem várias coisas que já se sabe que acontece, o resultado final que é a hipótese, mas algumas coisas como aumento de endorfinas, serotonina, estímulo vagal, a questão de sentir que você alcançou e superou o desafio, seriam todos elementos interessantes. Então vocês que já vivem num clima mais quente, aproveitem e tomem mais banhos frios, não precisam mergulhar no gelo que nesse cara aqui, mas tomar banhos frios é muito interessante para a saúde. Alguém toma banhos frios aqui, normalmente? Todo mundo? Ih, não, 1, 2, 3, 5 pessoas. Eu, por exemplo, agora, antes de vir para cá, tomei banho frio no hotel. Hoje, a esta temperatura. Então isso é uma questão de adaptação. Eu entrei no box, liguei a água, você sabe que tá morna quase. Comparado à água de Porto Alegre, então tá morna. Então foi muito fácil tomar um banho frio hoje aqui. Bom, então como lidar com o estresse? Como entender isso? Vamos lá. Consequências fisiológicas e psicológicas do estresse agudo e crônico persistem por muito tempo após o término do evento estressante. Então você submete a um estresse e persiste aquele efeito. O estresse gera piora imunológica, diminuição das células NK, diminuição de IgA e, segundo alguns autores, pode alterar o microbioma mais do que a dieta. Olhem isso. Para mim é impressionante, eu não sei se é verdade ou não, mas por via das dúvidas a gente tem que saber disso. Se for igual ou um pouquinho menos ruim, já tá bom. Não fizer tanto mal quanto a dieta, já é bastante. Agora, a gente não se dá conta que isso acontece. E a gente quer tratar. E aí o paciente chega, doutor, eu vou tomar probióticos para sempre? Não, só enquanto você matar as bactérias. Enquanto você não der condições para elas viverem, você toma. Quando você estiver dando condições, não precisa mais. Simples. Então a pessoa tem que aprender o que ela tem que fazer. E tratar a base, tratar as causas. Esse estudo mostra a interação entre sono, estresse e metabolismo. Melatonina e hormônios do eixo HPA modulam o ciclo do sono. Olha aqui. O despertar noturno está associado à liberação pulsátil do cortisol e ativação do sistema nervoso autônomo. Já viram aquela pessoa, alguém aqui, que acorda entre as 13 e as 4 da manhã? Levanta a mão mais alto. O que é isso? É a pulsação do cortisol e a ativação do sistema nervoso autônomo, porque não houve um relaxamento profundo. Essa pessoa não precisa tomar melatonina para dormir. É errado dar melatonina para essa pessoa. Essa pessoa precisa fazer algo para relaxar e diminuir o cortisol, diminuir a ansiedade e o nível de estresse. Você pode fazer com plantas isso, pode usar valeriana, passiflora, ashwagandha, várias eu vou falar aqui depois, melissa.
Você pode fazer respiração abdominal profunda. Você pode fazer uma meditação ao deitar. Você tem várias técnicas que você tem que fazer diariamente, mas não usar melatonina. Ativação excessiva do eixo HPA, que vai liberar cortisol e adrenalina, induz a fragmentação do sono. E um sono fragmentado induz aumento do cortisol. Ou seja, numa noite tu dorme pior, no outro tu vai dormir pior, e assim vira um ciclo que você tem que quebrar. 2 noites de privação de sono diminui isso privação não é grande coisa, privação de 3 horas. Cai a leptina em 18%, aumenta a grelina em 25%, aumenta a fome em 24% e o apetite por alimentos doces e altamente calóricos, gordurosos, fast foods, aumenta em 33% a 45%. Diminui 30% a sensibilidade à insulina e aumenta o cortisol logo antes de dormir, o que gera mais insônia e mais despertar noturno. Ok? E aí vem a obesidade, o diabetes, a síndrome metabólica, tudo a partir do estresse e ativação do eixo HPA. Então vocês estão vendo a conexão disso. Então vocês não podem pensar, o meu paciente veio para emagrecer e ele tem insônia. Vocês têm que tratar a insônia e não fazer uma dieta com restrição de calorias. Tá ficando clara essa mensagem subliminar? Ou que você precisa falar? Isso tem que ficar claro. O paciente quer emagrecer e vai continuar dormindo mal. Você tem que ensinar os hábitos noturnos para ele adequados. Tem N vezes que o paciente vem na consulta e eu nem falo de alimentação. É um estilo de vida como um todo. O paciente vai te procurar por isso. Você vai ensinando várias coisas para ele. Então, fatos. A menor duração do sono é um preditor de ganho de peso em adultos e em crianças. É um fator de risco importante para resistência à insulina, diabetes e doença cardiovascular. Cada hora de sono a menos aumenta o IMC em 0,35. Ou seja, com 3 horas a menos já aumentou um ponto e mais que um ponto no IMC. Me continua passando o meu tempo, tá, por favor? Que eu sei que já estourou, mas eu quero continuar sabendo. Para me torturar. Vamos falar então a parte final, botânica, ansiolítica e sedativa e alguns extratos vegetais que a gente pode usar na prática clínica, ok? Fosfatidilcerina. Reduz a ativação do eixo HPA pelo estresse. Fosfatidilcerina ao deitar, 200 mg, 300 mg, funciona muito bem. Dá para usar até um pouco menos, 100 mg sublingual, tem um efeito muito bom também. Teanina. Os estudos são com 200 mg, tem o mesmo efeito que o mesmo efeito bioquímico nas ondas cerebrais que a meditação, aumentando ondas alfa, ok? E a sensação de relaxamento. Claro que em meditação se chegam as outras ondas diferentes também, então uma coisa não substitui a outra. E gera um estado relaxado, porém não é um sedativo. Por isso que ela pode ser usada durante o dia, inclusive, para melhorar o foco. Quando o indivíduo está muito ansioso, muito estressado, a teanina pode ajudar a melhorar o foco e a concentração. Valeriana aumenta a liberação de GABA, diminui a sua degradação, se liga ao receptor benzodiazepínico. Por isso que ela é usada, inclusive, no desmame dos benzodiazepínicos, com alta eficiência. Ok? Pessoas que estão dependentes de benzodiazepínico podem usar valeriana na substituição. Passiflora melhora o sono e os níveis de ansiedade também, porque interage com receptores opioides, GABA, tem ação GABAérgica e receptores benzodiazepínicos também. Melissa é a planta com maior ação inibitória da enzima GABA-transaminase, que é a enzima que degrada o GABA. Então, aumentar GABA no cérebro é muito importante. E também existe a possibilidade de tomar o GABA. Pode-se usar GABA via sublingual, doses de 50, 100, 150 mg, ou via oral, doses de 200, 300, 400 mg.
com uma ação rápida. Então, pode usar para ansiedade durante o dia, GABA sublingual, teanina sublingual, fosfatidilcerina sublingual. Que o paciente pode usar várias vezes ao dia. Isso funciona na hora, no primeiro dia. Isso é muito valioso. Né? Eu gosto de fazer blend com doses mínimas, tipo 50 mg de cada. Aí eu não tenho risco de toxicidade e o paciente pode usar 10 vezes por dia se quiser. Em geral, 5, 6 vezes, sem problema. Eu fiz aqui uma fórmula para a famosa insônia do estressado, já que vocês gostam de uma formulazinha, só para não dizer que eu não tinha nenhuma fórmula na aula inteira. Porque eu não gosto de dar fórmulas. Mas como vocês gostam de tirar fotos, eu fiz uma, só uma. Eu vou aparecer na frente aqui. Tá? Então eu botei o Itamine sonífera, que é a ashwagandha, que é uma planta fantástica para insônia do estressado, porque ela é um calmante adrenal, então ela suprime o cortisol rapidamente. Quando ingerida à noite, ok? De dia ela não faz isso, ela tem ação antidepressiva inclusive, então se ela baixasse seu cortisol de dia ela não seria antidepressiva. Passiflora, parcialmente verdadeiro, tá? Tem uns detalhes que eu teria que explicar aí no meio, mas eu não tenho como explicar. Os mecanismos são um pouco mais complexos. Quando a gente tenta simplificar, a gente solta algumas inverdades, mas enfim, eu tenho que deixar um pouco mais simples para não, porque é o tempo que a gente tem. Melissa é muito interessante, mulungu é uma outra planta interessante também, que eu não falei aqui, mas funciona muito bem. Tá? Então aqui são plantas que não precisam prescrição médica, tá? Então eu fiz uma fórmula aqui. Se eu fosse médico, eu usaria valeriana, com certeza, que para ansiedade não há nada que supere. Isso colocando nesse pool aqui, eu tiraria talvez mulungu, por exemplo. Eu gosto de fazer pool com plantas e colocar doses menores, para evitar a toxicidade. E gosto de usar de segunda a sexta e ter intervalos no fim de semana, para não ficar constantemente usando a mesma combinação. Ou tem uma outra possibilidade, para quem tem que tomar todos os dias, usa menos plantas, menos variedade, vai usar só 2. Vai usar ashwagandha e valeriana, por exemplo, e vai usar isso todos os dias, de segunda a sexta, durante 30 ou 60 dias no máximo. Depois tem que trocar a formulação. Ok? Seguimos. Também muito importante usar plantas adaptogênicas quando a gente pensa em estresse. Ok? E a moral do adaptógeno é que a maneira mais segura de tratar um sistema é permitir que ele se reequilibre. E os adaptógenos aumentam a habilidade do corpo em responder aos fatores ambientais, diminuindo o dano do estressor ao organismo. Então, existem vários, como o ginseng, e as primeiras experiências feitas com adaptógenos foram com astronautas russos, nas primeiras estações espaciais, usando adaptógenos e mostrando uma menor agressão do ambiente espacial sobre o organismo. Então existem revisões com dezenas, mas entre os elementos está as formas com que o adaptógeno melhora o nosso metabolismo, está a modulação das heat shock proteins, ok? E aí ações neuroprotetoras, antidepressivas, ansiolíticas e moduladoras do eixo HPA. Além disso, a modulação, além das heat shock proteins, aumentamos a expressão de enzimas antioxidantes também. Então, o adaptógeno gera uma sinalização para o organismo para que a gente aumente a expressão das enzimas de fase 2 e enzimas antioxidantes. Por exemplo, o ginseng tem capacidade de atuar na adrenal e no eixo HPA e tem efeitos anti-estresse. Esse foi um estudo sobre ginseng, por exemplo, durante a gestação, obviamente de animais, né? E aumentou a detoxificação dos ftalatos e do bisfenol. Eu não estou dizendo para vocês darem para mulheres gestantes, mas vocês darem em pessoas não gestantes, melhoram a detoxificação. Em especial nas pessoas de mais idade, por melhorar a expressão de heat shock proteins, que é diminuída no envelhecimento. Então, o ginseng pode ser usado em detoxificação também, junto com outras estratégias.
A ashwagandha, ou Itamina sonifera, tem ação de reverter, inclusive, a imunossupressão induzida pelo estresse. Uma planta muito interessante. Melhora a depressão e a ansiedade e não tem os efeitos colaterais do excesso de ginseng, como taquicardia e aumento de pressão arterial. Esse estudo foi com o pó da raiz, 5 gramas por dia, o que é muito mais do que quando a gente usa o extrato padronizado, que é no máximo 1 grama dia, ok? E esse estudo mostrou a melhora da fertilidade masculina. Mas como, Gabriel? Porque aqueles homens estavam estressados. E é o estresse que diminui a fertilidade. Tu usou uma planta adaptogênica, houve inclusive um aumento da testosterona. Um aumento das enzimas antioxidantes, uma diminuição do estresse oxidativo. Rhodiola rosa é uma outra planta muito interessante, que melhora, também tem uma ação antidepressiva, melhora os níveis de vários neurotransmissores no cérebro, mas também não tem uma ação exclusivamente cerebral, tem ação periférica também, e tem ação muito rápida. Esse aqui foi um estudo de 10 semanas, mas não significa que ela leva 10 semanas para funcionar. Ela tem ação em melhora do desempenho mental, então se usa em pacientes com fadiga mental, com problemas de concentração, pessoas que não conseguem ficar numa palestra assim assistindo por muitas horas. Se usar uma rhodiola antes, melhora o seu foco e melhora a sua atenção durante a aula. E isso funciona já na primeira dose. Na primeira dose. Você não precisa tomar 1 mês para fazer efeito. Isso é muito interessante. Essas ilustrações atrás são as plantas, viu? Não são ilustrações aleatórias. Vocês estão vendo fotos das flores, das partes botânicas, das plantas citadas, só para quem não conhece. Então aqui eu fiz uma segunda fórmula, a segunda da noite, acho que essa é a última. Tá? Aproveitem. Onde eu coloquei aqui 3 plantas adaptogênicas, a Rhodiola rosea, Panax ginseng e a Fáfia paniculata. Fáfia eu não falei sobre ela, é o ginseng brasileiro, também tem ações muito interessantes, e uma planta barata, e que vários pacientes têm uma resposta muito boa. Estresse psicológico, eu estou finalizando, tá? Viu, Catira? Não te preocupa. O estresse psicológico... Rhodiola, toma duas. O estresse psicológico afeta as nossas mitocôndrias. As mitocôndrias detectam, integram e traduzem os fatores psicossociais e comportamentais em modificações celulares e moleculares. Esse artigo aqui é fantástico. Se tiverem a oportunidade de ler, a referência está aqui em cima dos slides, que está tirando as fotos ou fazendo os vídeos. Aqui agora vai ficar com algumas coisas por cima. Mas vejam, experiências ruins na infância. É o ACE, Adverse Childhood Experiences. E outras exposições no início da vida. Discriminação, estresse no trabalho, baixa autoestima. Estados emocionais, psicopatologia, isolamento social. Tudo isso vai impactar junto com o seu sono, o seu sedentarismo, a sua dieta, o estresse oxidativo, os seus hormônios, etc., nas suas mitocôndrias. E o que você vai ter lá no final é envelhecimento e doenças. Ou seja, as suas mitocôndrias integram aquilo que você sente para aquilo que você sinaliza para as suas células. As suas mitocôndrias são um reflexo daquilo que você detecta na sua vida. Então, se você não tem energia, se não tem hormônios, se não tem memória, se não tem força muscular, suas mitocôndrias não estão bem. Se você tem resistência à insulina, se você piora após a atividade física, se você tem ptose, se você tem má digestão pancreática, se você tem síndrome do pânico, esquizofrenia, ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica. Tentando lembrar de condições mitocondriais bem definidas. As suas mitocôndrias não estão bem se você tem essas situações.
Porque você está informando para elas isso e elas estão sinalizando. Nós enxergamos a vida de acordo com os nossos filtros. Um fato, ele é apenas um fato. E a verdade é o significado que nós damos para aquele fato. E cada um dá um significado único para cada situação. Quando eu falei antes sobre estresse e infertilidade das mulheres, várias de vocês sofreram um impacto com aquilo ali. Porque eu vi em vocês, em algumas de vocês, e outras não. Porque umas, isso lhe toca pessoalmente e lhe traz memórias à tona. Tanto quando dois irmãos perdem os seus pais, os pais são os mesmos para aqueles dois irmãos. Um pode ficar extremamente deprimido e ter que tomar antidepressivo, e o outro encara como o falecimento dos pais e o ciclo natural. Eu recebi uma paciente que perdeu seu pai de 98 anos, que era algo esperado e natural para alguém dessa idade. E ela não consegue aceitar. A irmã dela consegue. É o mesmo fato, é o mesmo pai. O significado que a gente dá para isso é diferente. Nós usamos nossos filtros e a gente enxerga a nossa realidade como nós queremos. Lembrem-se disso na próxima discussão que vocês tiverem com o marido ou o namorado. Existem fatos e existe a nossa interpretação. Vocês estudarem um pouco de comunicação não violenta, vocês vão entender isso um pouco melhor. Ok? Eu indico muito os meus pacientes para as gurias do HT Conexão. Elas têm um Instagram muito bom, vocês querem conhecer. Elas fazem assessorias online, inclusive. E elas explicam isso e trabalham com os meus pacientes nessa parte emocional e psicológica e de como lidar com as situações. Sem fazer terapia. Elas não são psicólogas, são nutricionistas que trabalham com as emoções. Tá? Então, fiquem à vontade. Conclusões. Estratégias para a saúde hormonal máxima. Se a gente quer trabalhar a insônia, se a gente quer trabalhar o estresse, se a gente quer trabalhar os nossos hormônios, a gente tem que pensar nisso como um todo. A gente tem que pensar que a gente não é só uma coisa. Não é só eu vou tomar valeriana e vou dormir bem. E vou me encher de luz à noite. Ou só ao contrário, eu não vou só diminuir a luz e não pensar e vou assistir televisão no escuro, assistindo um seriado de assassinato. Não resolve. Eu não falei sobre isso, mas o riso e o humor são muito importantes como sinalizadores de que o mundo está bem. Quando você vê filmes ou assiste a televisão, o telejornal, e ali tem um assassinato ou corrupção, e se você assiste um filme em que as pessoas estão sendo assassinadas, é a mesma coisa. Só que os pacientes não se dão conta disso. Eles acham que o filme é um filme e a realidade é a realidade. É tão bobo isso. Mas pro cérebro é a mesma coisa. Se a pessoa morreu num filme ou morreu de verdade, é a mesma coisa pro seu cérebro. E o impacto hormonal é o mesmo. E isso destrói os seus hormônios. E destrói o seu sono. E você se intoxica com isso. Só que isso é viciante. Porque notícias ruins ativam a amígdala cerebelar, que é uma estrutura ligada à nossa sobrevivência, ao nosso cérebro mais primitivo. E as pessoas adoram notícias ruins. Porque está ligado à sobrevivência, à ativação do medo. E essas são escolhas. Ok? Nós temos que ensinar isso para os nossos pacientes. Senão a gente não está cumprindo com a nossa matriz e o nosso equilíbrio. Ok?